Então, se a gente vamos começar trabalhando esses sentimentos da matéria. Porque se você ficar preso na frequência da matéria, você não consegue fazer a velocidade da luz, gerir energia o suficiente para o pensamento consciente da totalidade co-criar. Então a gente precisa sair dessa frequência da matéria. O primeiro sentimento a ser trabalhado é a luxúria, independente de religião aqui. Então, qual é a questão da luxúria? Vou dar um exemplo. As pessoas que se relacionam de forma carnal trocam energias, mas sem conexão emocional. Pensa naquela série do Lúcifer. Claro, ele é um diabo bonzinho que a gente adorou. Mas pensa nessa figura demoníaca. Eu tenho vício em jogos, eu tenho vício em várias coisas que faz mal, eu não tô nem aí. Eu vivo como se não tivesse amanhã. Isso é a luxúria, é você fazer o que você bem entende sem pensar nas consequências. Então, muita gente associa a luxúria com luxo. Não é só isso. Então, quando você tiver dificuldade de pensar, será que eu vibro na luxúria? Pensa na questão da carta do tarô do diabo. Vaidade, vícios, egoísmo. Então, muitas coisas dessa questão, a luxúria, você vive no egoísmo e você vive num sentimento de se compensar, independente das consequências. Então, anota e vai riscando na lista o que você conseguiu ultrapassar. Outra vibração que ela é muito comum, dor. Então, só que ela é fácil de você identificar. Quando você tá, por exemplo, conversando com uma pessoa e você fala assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, e a pessoa já revida, nossa, eu também tô com dor de ouvido, eu tô com uma úlcera, parece que tá havendo uma concorrência de quem sente dor. Ou se tudo que a pessoa fala pra você, ela fala de dor. Parece um muro das lamentações. Então, viver na vibração da dor é complicado. Então, vai riscando da sua lista. Conseguiu ultrapassar a luxúria? Conseguiu ultrapassar o sentimento de dor constante? E agora a gente tem um sentimento que se fala muito e não é tão fácil assim ultrapassar. É a vitimização. Então, você culpa seus pais, você culpa a falta de oportunidade. Vamos tá aqui a primeira pedra. Eu mesmo pensava muito isso. Eu falava assim, gente, eu tô na minha terceira faculdade, 2 pós-graduação e ganho pouco. E aí tem gente que nem estuda, ganha mais do que eu, mais jovem do que eu. Então, assim, a vitimização, quando a gente tá na vibração da vitimização, observe, você tá se comparando. Você se compara o tempo todo. E aí, o que você tem que fazer para sair da vitimização? Então, você está descrevendo para o universo que você precisa de problemas para sempre ser uma vítima. Então, o universo vai te mandar problemas pelo correio, meu bem. Você sempre vai ser uma vítima. Então, por isso que a gente fala da autorresponsabilização. Então, assim, peraí. Quais escolhas que não me deram o resultado que eu fiz para atrasar tanto o meu caminho? Então, entende? Então, você tem que sair, para sair da vitimização, não tem outro jeito. Você tem que se responsabilizar. Independente do mal, isso que é o mais difícil. Porque muitas pessoas ferram com a sua vida. Independente do mal que as pessoas fizeram, você tem que se responsabilizar. Ok, qual a minha parcela de culpa sobre isso? A permissão? Eu tô deitada aqui, por isso que eu tô bagunçando meu cabelo. E aí, depois, gente, vem a vergonha. A gente pouco se fala desse sentimento da vergonha. Só que você da vitimização, você não se compara? E muitas pessoas, né, os pais também às vezes se comparam. Quando você tem vergonha, que você fala assim, principalmente quando a gente chega numa idade, você fica assim, poxa, eu não tenho meu carro, eu não tenho a casa que eu queria, eu tô ficando velha, né, tudo tá caindo. Então, assim, a vergonha, ela te trava. Por quê?
Pensa bem, qual o sentimento da vergonha que faz com você se te esconder? Você vira um fantasma da própria vida. Quem vibra na vergonha, gente, ela não quer se relacionar com as pessoas. É aquele tipo de pessoa que é muito caseiro, só que ele não vai para uma igreja, ele não vai para lugar nenhum, ele não tem amizade, ele não conversa com ninguém, ele é isolado. Essa pessoa, ela tá na vibração da vergonha. Então, se a gente investigar a fundo, ela tem vergonha dela com a sociedade. Aí é o quê? Como você vai ultrapassar a vergonha? Autoconfiança. Não tem jeito. Vergonha por quê? Ah, meu dente é torto. Tá, vamos ver o que a gente pode amenizar o impacto. Envelhecer faz parte. Vamos passar um filtro solar para não piorar a situação? E assim, conforme você vai ultrapassando sentimento por sentimento, a vibração vai elevando e a gente consegue expandir. O salto quântico é isso, é você chegar na última frequência. O outro sentimento que é o que eu tive é o que eu tenho mais dificuldade e confesso que eu ainda tô nele. Mas eu tô quase me libertando de sair totalmente da frequência exclusivamente da matéria. É a culpa. Você fala assim, quando você sai da vitimização e você vai se responsabilizar, você fala assim, por que eu fiz isso? A culpa foi minha vida atrasou porque eu tomei essa decisão, por que eu permiti, por que não sei o quê. E assim, aí como a gente sai desse sentimento da culpa? Bom, qual a idade que eu tinha? Hoje eu tenho consciência de algumas coisas que eu fiz que eu não faria de novo. Mas por que eu tenho essa consciência? Pela vivência, pela sabedoria que as experiências me trouxeram. Então você percebe que apesar da negatividade desses sentimentos, você tem caminhos para validar algo positivo com tudo isso. Então, eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. A gente falou dos sentimentos da matéria. Então, vai riscando da lista o que você já não tem e trabalhe os sentimentos que ainda estão no coração para não ser recorrentes. Aí, a próxima, eu vou continuar. Qualquer coisa você dá pausa. A próxima, conseguiu sair desses sentimentos que eu falei, agora a gente vai vibrar em energia. Opa, tá mais fácil para cocriar. E aí vem um sentimento ainda negativo vibrando na energia. Depois da culpa é o medo. Eu recomendo você pesquisar no Google os medos que te sabotam. Napoleão Hill. Então, medo da crítica, medo da morte, medo da velhice. O medo, ele tem um poder de paralisar. Então a gente tem que se perguntar de vez em quando. Eu tenho medo de quê? E trabalhar esses medos. Você não vai poder virar uma super-heroína do dia para noite e resolver todos os seus obstáculos. Um exemplo, eu tenho medo de ficar desempregada. Então, o que eu vou fazer? O meu trabalho bem feito, o máximo que eu puder. Tenho controle de tudo? Não tenho. Então, eu vou fazer um estudo, vou fazer um novo curso, buscar uma renda extra para ter meu plano B. É traçar um planejamento para cada medo que você identificar. Depois do medo é a raiva. Confesso que eu ainda estou vibrando nesse sentimento, porque tem muita gente oportunista, muita gente ruim, mas também a raiva, a gente tem que ter gratidão pela raiva, porque a raiva também demonstra a nossa resiliência e demonstra que não vamos permitir algumas coisas que permitíamos antes, ok? Aí depois da raiva tem o controle. O controle, gente, é uma palavra que dá duplo sentido. Eu tenho controle de sentimentos, eu tenho paz de espírito, eu tenho autocontrole. Mas eu também tenho que ter a consciência que eu não posso ter controle de tudo. E também observa, porque você também não pode controlar a vida dos outros. Às vezes você dá uma opinião sem ninguém pedir, um conselho sem ninguém pedir. Ou falar, eu faria assim, você, o outro é o outro. Então, às vezes, o outro não tem liberdade de fazer uma coisa simples. E o outro não vai fazer igual você. O outro não é você. Então, eu vejo que o controle é uma coisa que acaba muito com os relacionamentos. Então, observe. A palavra controle
Tá sendo de forma positiva, negativa na sua vida? Eu percebo na minha ancestralidade que essa é uma palavra que pesa muito. Que as pessoas têm uma tendência de achar que o outro tem que fazer igual o anterior. E não é bem assim. Às vezes a pessoa não tem controle de coisas simples que deixam ela travada. E aí quando eu já me peguei controlando a vida do outro, e eu sem perceber. Quando eu comecei a me incomodar com a forma que as pessoas tentavam me controlar, tipo assim, é determinar... Sandra, dobra a roupa desse jeito, dando um exemplo. Eu vou dobrar do jeito que eu achar. A roupa é minha, do jeito que eu quiser. Quando eu percebi que isso me incomodava, eu percebi também que eu também estava controlando a vida do outro. Não, fulano, por que você não faz desse jeito? Então, quando você se incomoda com controle, você também está controlando os outros. Aqui você tem que ter um bom senso, um discernimento muito grande. A observação dos acontecimentos, desse incômodo, quando vem essa palavra, vão te ajudar a botar ordem na casa. Depois do controle, tem o poder. Sabe aquela coisa? Quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê poder a ela. Então, assim, o poder é bom? É. Porque a gente também precisa se sentir poderosa, empoderada, né? Eu quero ter o poder de escolha. Então, o poder, se a gente for ver bem, ele é associado a muitas palavras positivas. Então, não é ruim ter poder, desde que eu não pise em ninguém. Depois do poder, vem a vontade. É aquela coisa assim, eu vou orar para Deus, mas eu vou fazer minha parte. Eu tentei seguir alguns caminhos que não deram certo. Então, eu também tenho que entender que eu tenho que mudar. Eu vou fazer minha parte. Fazer diferente. Então, a vontade. E aí, gente, a gente tem a gratidão. Por que se fala tanto em gratidão? Porque a gratidão é a passagem pra gente ir pro pensamento consciente da cocriação. Então, depois da gratidão vem gratidão, reconhecimento, alegria, amor, liberdade, êxtase e totalidade. Chegou aqui, você cocria qualquer coisa.